Sou o professor João Freire Abramovics. Eu vou dar mais uma breve explicação do que é o Active Directory, que é isso que nós iremos instalar hoje através do gerenciador de servidor, ok? Pronto, o Active Directory ele é uma implementação de serviço de diretórios no protocolo LDAP em redes de computadores. Ele armazena informações sobre objetos de redes de computadores e disponibiliza essas informações a usuários e administradores dessa rede. É um software da Microsoft utilizado em um ambiente Windows presente no Active Directory, onde você vai ter de forma organizada a administração da sua rede, ok? O Active Directory ele serve para que fique fácil de entender um serviço de diretório que pode ser comparado a uma agenda pessoal, no qual nós podemos organizar os dias, as semanas, os meses, os anos, as pessoas, os nomes, os sobrenomes, as datas de aniversário e os dados mais importantes contidos nela, ok? Ainda falando sobre o Active Directory, esse serviço de diretório ele tem exatamente o mesmo sentido, o sentido de organizar e de nos fornecer um local centralizado para a busca dessas informações, que são muito necessárias para o usuário no seu dia a dia na empresa, certo? Quando criamos um novo usuário, estamos utilizando um serviço de diretório. É claro, esse novo usuário quem cria é o administrador da rede, que seria no caso vocês. Nesta base de dados, que seria comparado a uma agenda, estamos guardando nomes, sobrenomes, endereços, logins, senhas, os grupos que eles fazem parte, ao qual o usuário pertence dentro de outras tantas opções que podemos cadastrar. Tudo isso ficará disponível dentro de uma base de dados. Esta base de dados poderá ser utilizada no nosso servidor em vários outros trabalhos, ok? E para que tudo isso funcione, para que haja uma interação entre o computador, o desktop, que seria a estação de trabalho do usuário, com o servidor, é necessário, anote até isso aí, que o serviço DNS seja também instalado e bem configurado, para que haja essa resolução de nome local e o servidor sincronize com a máquina do usuário, né? O sistema de nomes de domínio, que é o DNS, é um conjunto de protocolos que compõe o TCP/IP do padrão setor e juntos o cliente e o servidor DNS, ou seja, tem o cliente DNS e tem o servidor DNS, que será, no caso, o nosso servidor, certo? Eles fornecem serviço de resolução de nome do computador para o endereço IP de mapeamento dos computadores e usuários. Na tela do nosso servidor, nós iremos acessar o nosso gerenciador de servidores, no ícone aqui embaixo. Iremos adicionar a nossa primeira função do nosso servidor, que será o nosso ADDS, o Active Directory Domain Service, ok? Você ou clica aqui em adicionar funções e recursos ou em gerenciar também funções e recursos. Clico aqui. Nessa primeira tela ele dá algumas informações. É o assistente de adição de funções e recursos, né? Ela informa que para você fazer a instalação desta função, você tem que estar logado com a conta de administrador do servidor, com a senha forte, isso aí já fizemos. Tem que estar com a configuração de rede, com o IP estático, né? No caso já tem que estar definido, também fizemos. E as atualizações de segurança mais atuais do Windows Update, no caso deve estar instalada. No caso aí a gente não fez, mas isso aí não vai impedir que possamos instalar esse serviço, né? No caso essa função no nosso servidor. Mas em caso de uma empresa, antes de você fazer a instalação de qualquer função e recurso, você tem que fazer, no caso, as atualizações de segurança, ok? Você clica aqui em próximo. Essa instalação ela é baseada em função e recurso, né? Aqui você deve configurar um único servidor adicionando funções, serviços de funções e recursos. No caso aqui a gente já vê que ele identificou o nome da nossa máquina, né? Que vai ser o servidor de destino, né? O SRV-DC. Você clica aqui em próximo novamente. Aqui ele já identificou, seleciona o servidor no pool de servidores. Ele já identificou o nosso servidor com IP estático, certo? E a versão do sistema operacional que estamos instalado aqui, que é o Standard. Clique em próximo.
Aqui a gente vai escolher, no caso aí, qual a função que nós instalaremos, que vai ser serviços de domínio do Active Directory. Marca, certo? Ao marcar, ele, para ser instalado, ele precisa de alguns recursos para que ele funcione perfeitamente. Aqui ele já discrimina todos os recursos, você vai clicar em adicionar esse recurso. Tem uma breve descrição aqui ao lado do que é o ADDS, que a gente já estudou sobre ele, né? O nosso Active Directory Domain Server, para que ele serve, né? Clique em próximo. Aqui é o recurso que ele irá instalar, né? Próximo novamente. E uma breve descrição do que será instalado e algumas observações. Vamos clicar em próximo para não perder tempo. Ele aqui, no caso, fez um resumo, né? E aqui, se você quiser que ele reinicie automaticamente, só é marcar esse boxzinho, não vai ser o caso. Ele fala do que será instalado, né? Ferramenta da administração de servidor remoto, ferramenta da administração de funções, ferramentas do ADDS e o ADLDS, módulo de Active Directory PowerShell, linha de comando, ferramentas do ADDS, entre outras ferramentas. Vamos clicar aqui em instalar e aguardar a finalização da instalação, ok? A instalação foi finalizada com sucesso, né? Tem aqui tudo que foi instalado, né? Não houve nenhum erro. Configuração necessária, a instalação foi bem sucedida em SRV-DC, que seria o nome da nossa máquina, né? E logo abaixo nós temos aqui um informe que seria: são necessárias etapas adicionais para tornar esse computador um controlador de domínio. E como ele vai ser um controlador de domínio, nosso servidor DNS, a gente tem que promover esse servidor, ok? Eu posso clicar aqui ou fechar, sendo que aqui em cima nós podemos ver que tem aqui, ó, uma notificação. Vou clicar nessa notificação. Aqui ele já finalizou, né? Mas ainda falta algumas configurações a ser feita para que o Active Directory ele funcione perfeitamente. Para isso a gente tem que configurar o DNS, que seria o nome da rede, entre outras configurações. Vamos fazer aqui, ó, promover o servidor como no caso, um servidor de domínio. Aqui, ó, adicionar um controlador de domínio em um domínio existente. Não, a gente não tem nenhum domínio na nossa rede. Adicionar um novo domínio em uma floresta existente. Também não. Como é o nosso primeiro servidor, adicionar uma nova floresta, que seria esta opção aqui abaixo. O nome raiz vai ser grau técnico, que vai ser o nome raiz, né? Grau técnico ponto local vai ser o nome do nosso domínio. Clicamos em próximo, clica aqui em próximo. Aqui ele vai encontrar o nome NetBIOS, que provavelmente vai ser grau técnico. Vamos aguardar um pouco, que com esse nome a gente coloca de forma simples as máquinas cliente no domínio. Vamos avançar no próximo. Aqui nós temos o diretório onde vai ficar armazenado o banco de dados do nosso ADDS, né? E também os arquivos de log e do sysvol, que seriam arquivos que nós poderemos, no caso, acessar futuramente para uma possível auditoria, e o banco de dados do nosso AD. Geralmente a gente não muda, vamos dizer assim, o diretório padrão para que não tenhamos problemas futuros, mas podemos salvar ele em outro local, no servidor de arquivo, vamos dizer, em outro servidor. Clica aqui em próximo. Ele aqui mostra uma breve descrição, né, das configurações que serão feitas, né, o nome do nosso domínio. Aqui, ó, o NetBIOS do domínio, que seria grau técnico. No caso, o nome do nosso novo domínio, que é grau técnico.local, entre outras configurações. Eu vou clicar aqui, ó, em próximo. E agora a gente vai aguardar, né? Ele aqui, no caso aqui, ó, mostra, se você clicar em instalar, será reiniciado automaticamente no fim da operação da promoção do domínio. Aqui ele já mostra todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito. Clique em instalar para começar a instalação. Vamos clicar aqui em instalar e vamos agora aguardar
para que o sistema ele finalize as instalações, ok? Ele agora vai reiniciar para dar continuidade às instalações do nosso domínio do Active Directory, ok? Pronto, retornamos aqui à tela da autenticação. Iremos agora nos autenticarmos. E podem perceber que na autenticação ele já mudou. Antes só apareceu o nome do usuário. E agora aparece o nome do domínio, que é o grau técnico / usuário. Irei colocar a senha que nós cadastramos no início da instalação. Agora ele levantou o perfil dentro desse novo domínio. E vamos aguardar o gerenciador dos servidores ele abrir automaticamente para nós, ok? Vamos conferir a função do Active Directory foi instalado. E o nosso serviço DNS, nosso servidor DNS também. Vocês podem perceber do lado esquerdo aqui nós temos o nosso servidor DNS e o nosso servidor ADDS aqui. Temos aqui o Active Directory Main Server, que é o nosso controlador de domínio, certo? E temos aqui o nosso servidor DNS. Vamos fazer um pequeno teste de conectividade para ver se ele está totalmente funcional, o nosso servidor DNS. Vou clicar aqui. Nós iremos digitar aqui no nosso terminal do PowerShell para que nós possamos ver se o DNS ele está funcionando. O comando ping -a, que é um comando de verificação de conectividade. Esse "-a" ele vai trazer a resolução de nome caso ele esteja funcionando. Vai ter o nome do nosso domínio, a conversão do IP para o nome. Já podemos ver aqui em cima que ele está totalmente funcional. O nosso DNS aqui, srv-dc, o nome da máquina, grau técnico, local, o domínio e o IP logo ao lado, ou seja, ele está respondendo, o servidor DNS está fazendo a conversão do nome, do IP no nome. Será que ele faz ao contrário? Ping grau técnico .local, ok? Aqui nós vemos também que ele faz também a resolução do nome para o IP. Ele trouxe aqui o nosso IP do nosso servidor, ok? Pronto, feito isso, vemos que o servidor DNS está funcionando. Agora a gente vai acessar, no caso aí, a função do AD. Você clica aqui em ferramentas e vamos aqui em usuários e computadores do Active Directory. Clico nele aqui. E aqui nós temos o console do nosso AD. Podemos ver aqui em cima o domínio que foi criado. E logo abaixo, por padrão, todos os containers que foram criados na instalação do nosso AD. Todos os grupos de usuários que foram criados por padrão no nosso Windows Server. Clicamos aqui em computadores, não temos nenhum. Nós iremos ver aqui todos os computadores que foram logados no nosso AD, ok? Aqui nós temos Domain Controller, seriam os controladores de domínios que nós temos atrelado a esse controlador de domínio. Só temos um, é o próprio servidor, srv-dc. E vamos aqui para a pasta de users, que seria de todos os usuários. Nós temos aqui os usuários e os grupos existentes nesse servidor de domínio. Aqui o administrador, que é o usuário que nós estamos logados, e o restante dos grupos criados por padrão dentro do nosso servidor, ok? Então por hoje é só. Na próxima aula nós iremos trabalhar em cima de unidades organizacionais, certo? As unidades organizacionais por setor, né? E dentro de cada setor terá os seus grupos para ser aplicado, no caso aí, todas as políticas de segurança, né? E teremos também os usuários de cada grupo, ok? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre unidade organizacional, sobre grupos, sobre domínio, sobre containers, ok? Então, até a próxima aula.